O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, MEMP, realizou na terça-feira, dia 25 de junho, a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios, CODAM, órgão consultivo criado para assessorar o Ministério na formulação e acompanhamento de políticas, normas e projetos voltados ao apoio e desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte. O Conselho é presidido pelo ministro Márcio França e tem o objetivo de criar, elaborar e acompanhar políticas públicas para melhorar o ambiente de negócios de micro e pequenas empresas. Quero agradecer a disponibilidade de todos os senhores aí, me colocar à disposição, dizer que eles vão passar para vocês aí certamente depois os nossos números já, tanto de desenrola, que a gente já chegou a um número de, acho que 1 bilhão e 700 milhões, né, em números redondos, para 4 semanas e pouquinho, sendo que ainda pegamos aquela história todinha do Rio Grande do Sul, que entrou aí no conjunto, concomitante ao problema, então ainda turvou um pouco assim, a divulgação. Mas o número é muito superior ao desenrolo da pessoa física. Eu sei que as entidades, os contabilistas, as entidades de classe têm ajudado bastante porque têm orientado os seus associados, os seus clientes, a fazer o desenrolo. E aí, para a semana que vem, ou mais uns dias, vamos começar o Procred 360, que é outra coisa que vai estar na mesma redação. E eu só lembro a todos, né, que a gente tem um grau de competência para fazer emenda. Não é o governo fazendo emenda, né? Quer dizer, como se a gente estivesse ajudando os parlamentares a produzir emendas, então eles também têm limites constitucionais que eles não podem mexer em algumas coisas sob pena de criar ilegalidades ou inconstitucionalidades que depois também não resultarão na prática, no benefício que se pretende. Então era isso, agradecer mais uma vez a disposição de todo mundo aí e nos colocar à disposição. Obrigado a vocês e boa reunião a todos. Olha, de muito conteúdo, né? Muito conteúdo em favor da sociedade brasileira. Eu costumo dizer que reunião que dura mais do que 1 hora, geralmente é terapia, não é reunião. Mas uma reunião como essa foram 3 horas de debates e de apresentação de ideias por quem faz a sociedade na ponta. Então não é só a questão do governo estar representado, mas quem opera junto ao empreendedor brasileiro num conjunto de propostas, de soluções que a gente pretende encaminhar à Câmara Federal no sentido de aprimorar o texto que era da medida provisória e que agora é de um projeto de lei do Acredita, a fim de criar um ambiente de negócios e condições muito mais favoráveis para que o empreendedor brasileiro, aquele que está inadimplente, aquele que precisa renegociar sua dívida, possa avançar em favor do desenvolvimento do país. Que nós possamos ouvir e exatamente estarmos com os ouvidos bem abertos para conversar e dialogar com quem sofre na pele essa feição burocrática do Estado brasileiro. Tenho certeza de que a instalação do Conselho vai, em pouco tempo, solver e enfrentar gargalos burocráticos que são crônicos, que são históricos. E por isso vejo com grande alegria e os debates que foram travados na instalação dessa primeira reunião do CODAM já dão conta que nós temos uma tarefa grande pela frente, mas tenho certeza que o nosso trabalho vai influenciar positivamente e o Ministério do Empreendedorismo vai liderar esse debate de como melhorar o ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas. Queria fazer algumas reflexões só para a gente poder contribuir. E nós, lá no SIMP, que começamos em São Paulo, temos uma alegria de estar anunciando que em 40 dias nós estaremos em 16 estados do Brasil e até o fim do ano em 100% dos estados brasileiros, defendendo a micro e pequena, sem nenhuma exceção. Nós não acreditamos no achismo, nós acreditamos em pesquisa, nós acreditamos em dados. Se a gente olhar aqui os dados, sem a gente falar muito a respeito, apenas 10% das empresas conhecem ou acreditam. 10%. Quando a gente olha o quadro econômico de capital de giro, a realidade das empresas hoje é o seguinte: 53% das empresas não tem capital de giro para fechar um mês.
Apenas 8% das empresas, 8% das empresas, têm capital de giro mais do que suficiente. E por que as empresas não querem renegociar? Porque não é só a dívida tributária. Ela tem a dívida fiscal. E sem a dívida fiscal, não adianta nada resolver o problema de crédito, porque ele vai estar amarrado na outra ponta. E qual a sugestão que a gente apresenta? Porque nós não viemos aqui para trazer o problema, nós viemos aqui apresentar sugestões para análise de todos os membros, claro, do Ministério, do Congresso, na linha de que o senhor presidente está pedindo. Como é que se resolve a dívida tributária? É o que a Receita Federal está fazendo? Não, porque também não é uma história de sucesso. A única saída que tem, depois talvez o Carlos possa falar um pouco a respeito, é voltar aquilo que foi feito no primeiro refis, que era de 0,3% do faturamento até 1,5% máximo, sem prazo de pagamento. Qual a vantagem disso? Por que as empresas fariam isso? Porque as empresas passaram por 2 anos ou 3 anos de pandemia e quem assumiu a dívida fixa quebrou. Com esse percentual sobre o faturamento, se a empresa vai bem, o fisco recebe mais cedo. Se a empresa vai mal, diminui o risco. E todos vão querer, ou todos, ou 90% das empresas vão estar por esse caminho.